Olá, gente. Sou o professor Frank Matos, professor de informática, e eu vou ministrar com vocês a parte de protocolo e serviço. Bom, eu já tinha falado sobre protocolos com vocês, já falei sobre serviços, e agora eu vou juntar isso para poder ficar mais fácil você concatenar essas informações todas. Vamos lá. www, tá certo? Pode chamar de World Wide Web ou simplesmente só web, basta. Não é internet, então isso aqui é um serviço, tá certo? É o serviço mais utilizado na internet. Não é internet, e sim o serviço mais utilizado sobre a rede internet. Toda vez que acessar uma página, você pode falar que utilizou a www ou o serviço www. Tranquilo? Vamos lá. Usuário. Tá certo? O usuário está aqui. E o usuário, automaticamente, você é usuário. Eu, você, não é isso? Somos usuários. E vamos acessar a www como exemplo que está aqui. Só que o interessante é que o usuário normalmente abre o navegador, não é isso? Navegador. Abre o navegador, abre o browser. Eu só vim escutar esses nomes aqui depois de 3 anos, 4 anos que eu estava acessando o quê? Estudando sobre informática. Mas no passado não se falava browser nem navegador. Para mim é apelido. Por mais que possa cair na prova de vocês, normalmente o nome certo seria cliente web ou cliente www. O interessante é que o pessoal confunde o cliente, que é o programa, com o usuário. Não pode pegar cliente e colocar aqui. Esse aqui é o usuário, que é você e eu, não é isso? Vamos utilizar um programa chamado cliente web ou cliente www. Atualmente chamado de browser navegador, mas no passado utilizava esses dois aqui, e que, por sinal, quando cai na prova, o candidato normalmente erra porque não sabe o nome correto. Então vamos lá, cliente web, cliente www, olha só que interessante. Então o usuário vai acessar exatamente um navegador, um browser que está aqui, cliente web, cliente www, olha só o que vai acontecer. Ele vai digitar exatamente o endereço, não é isso? O cliente web, cliente www, pelo endereço que está aqui, ele tem que ter um provedor, né? Senão como é que ele vai acessar a internet? Por telepatia não rola. Então ele vai ter que ter um provedor. O provedor, que é uma empresa, uma firma, não é isso? Vai dar o que? O provedor vai dar acesso à internet. Quando ele consegue acessar a internet, automaticamente aquilo que ele digitou no seu browser, navegador, vai permitir chegar até um servidor. Que só Deus sabe onde está esse servidor, mas ele vai conseguir acessar um servidor. Então a internet vai simplesmente chegar até um servidor. Então isso aqui é interessante, até porque é o seguinte: quando um programa cliente faz uma solicitação, ele entra na internet para acessar o que? Um servidor. Esse servidor contém arquivos, informações, tá certo? Informações. E automaticamente algumas dessas informações são separadas para serem enviadas para onde? São transferidas exatamente para onde? Pro computador do cliente, não é isso? Então está aqui o servidor vai transferir isso exatamente para o computador do seu cliente. E nesse caso, normalmente numa página que utiliza esse tipo de serviço chamado www, vai ser transferido para onde? Vai ser transferido para o HD dele. Depois que foi transferido para o HD dele, tá certo? Que realmente é colocado dentro de uma pasta, aqueles dados. Depois que é colocado dentro de uma pasta, olha só que interessante. O conteúdo dessa pasta, tá? É que vai montar exatamente o quê? A página. Então, os arquivos do servidor foram transferidos para o seu HD dentro de uma pasta, os arquivos foram acumulados aqui e a página vai ser montada como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então vai ser renderização, vai ser montada essa página. Quando a página for montada, olha só, saiu assim. Então, nesse caso, você tem as informações ficam no HD do usuário, tá? Numa pasta chamada ou cache, chamado de cache, não vai confundir com a memória cache é uma coisa, pasta de cache é outra coisa. Bem que os serviços são similares, mas são duas coisas nesse caso diferentes. Uma coisa é uma pasta, outra coisa é uma memória, tá? Então eu tenho a pasta cache que vai guardar as informações para a página ser montada.
para a página ser renderizada. Então você tem aqui uma página da web. Tudo bem? Então esse é o serviço tão falado, chamado www, que muita gente não sabe como é que funciona esse serviço. Esse serviço está aí para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. E o interessante é o seguinte: por isso que a internet é chamado de cliente, que é o seu programa, não é isso? Que poderia ser o Outlook, aqui no caso é o Internet Explorer, tá certo? Esse cliente vai chegar e vai solicitar uma informação ao servidor. Só para você ter ideia, ó, aqui. Por isso que a internet, tá, utiliza qual modelo? O modelo que? Cliente-servidor, porque o cliente vai solicitar uma coisa ao servidor. Acho que tem mais agora, tem mais sentido na cabeça de vocês. Tem muita gente que fica perdida nessas informações de cliente e servidor, porque normalmente acha que cliente é a pessoa. Não, cliente é o programa. Tranquilo? Foi? Então vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona isso. Eu vou misturar agora exatamente os protocolos do TCP/IP com os serviços e os servidores aqui. Então vamos lá. Olha só que interessante. Esses protocolos que estão aqui, ó, tá? HTTP e HTTPS, que fazem parte do TCP/IP, vão chegar até o quê? Vão chegar até um servidor conhecido como que? O servidor de hospedagem, servidor web. Então eles vão chegar até aqui e vão conseguir acessar essas informações. Perfeito. Quando essas informações são jogadas para a página e você consegue visualizar essa página, qual o serviço que você utilizou? www. Então um protocolo, tá certo, do TCP/IP, para chegar até um servidor web, eles já foram configurados para chegar até exatamente o servidor web, e automaticamente quando você acessa uma página, você utilizou qual serviço? www. O protocolo TCP/IP para transferência, que realmente é um dos melhores, bem que você pode fazer transferência por aqui por cima, tá? Eu não recomendo muito, mas pode ser feito, tá? Esse aqui é o mais aconselhável para isso, chamado de FTP, é o mais rápido, é o mais seguro, mais confiável, tudo, mas também posso utilizar o de cima, mas o de baixo é melhor. Então vamos lá, principalmente para arquivos pesados, tá? Quando você vai fazer transferência de arquivos pesados, como vídeo, por exemplo, aí se utiliza normalmente o FTP. Ah, Frank, eu vou colocar exatamente o site todo lá no servidor. Normalmente utilizamos o FTP. Pode ser feito pela HTTP? Pode ser feito pela HTTP? Sim, pode ser feito, mas isso aqui é melhor. Então vamos lá. O FTP que está aqui é um protocolo que vai chegar até um servidor de transferência que também chamamos de servidor FTP, tá? É chamado de servidor de transferência, mas chamamos de FTP. E automaticamente qual o serviço que está sendo utilizado? Transferência. Tá? Transferência. Eu coloquei arquivos pesados porque ele é mais utilizado para isso. Muitas das vezes é reconhecido da seguinte forma. Alguns provedores de hospedagem de páginas, etc., até um certo tamanho eles permitem você fazer através de HTTP. Se passar disso, eles só permitem você fazer através de quê? De FTP. No passado, como já percebi que até hoje se utiliza isso, mas é raro, é só para você entender. Se um servidor é um servidor de páginas, normalmente, tá? Normalmente a W3C, tá? Que normalmente cria padrões, tá? Padrões de acesso à internet, modelos, padrões, normas, etc. Normalmente ela faz o seguinte, ela determina um tamanho de transferência que está ali, que é o adequado. Então vamos dar um exemplo. No passado a página poderia ter no máximo 56K. Só que isso pode ser mais e pode ser menos. Você que vai escolher. Sua política da sua empresa que vai decidir qual o tamanho da página. Porque tem alguns tamanhos que são adequados, tá certo? Até mesmo para o tipo de transferência que hoje em dia um país tem, por exemplo. Então, neste caso, você também não pode ter uma página muito pesada se o teu país, por exemplo, os seus clientes, normalmente, vão acessar de uma forma muito lenta. Então, é melhor que aconteça o seguinte, é melhor que sua página, que os seus clientes, já que eles vão acessar aquelas informações, tenha um tamanho de página adequado para eles, tá? Então não vai colocar uma página muito grande, de vez em quando eles vão ter dificuldade de acessar aquela página e vão sair. Então nesse caso significa o seguinte, muitas das vezes no passado você utilizava isso aqui somente para poder acessar a
a página da internet que está aqui. Sendo que é o seguinte, se sua página da internet tivesse um link para um arquivo muito pesado, ele poderia comprometer exatamente o acesso ao servidor que está aqui. Aí, normalmente é o seguinte, você tem uma página, você clica num link para baixar um arquivo pesado. E, normalmente, você é empurrado para um arquivo FTP, que é um arquivo separado, que vai utilizar exatamente o protocolo FTP para fazer a transferência. Isso no passado era muito utilizado, hoje em dia eu percebo que não. Tá? Mas eu percebo o seguinte, toda vez que eu quero subir algum tipo de informação, os provedores normalmente falam o seguinte, infelizmente você não pode fazer transferência por esse tamanho, vai ter que utilizar o protocolo FTP para isso. Então tá beleza, então 2 megas, por exemplo, só vou poder subir 2 megas, tá? se utilizar o protocolo FTP. Então vai depender muito do seu provedor, da política de segurança, tudo isso, tá? Mas eu estou dando um exemplo que normalmente isso aqui é melhor para transferência de arquivos pesados. Vamos lá. SMTP POP versão 3, não é isso? Existe o POP versão 2, existe o POP versão 3, que hoje em dia realmente é o mais utilizado, tá? Mas pode cair na prova de vocês só o POP. E o IMAP que está aqui. Então você tem SMTP, tá certo? POP e IMAP. E esses aqui vão acessar o quê? Um servidor de e-mail. Eles vão conseguir acessar esse servidor de e-mail, tá certo? E automaticamente acessando esse servidor de e-mail, você está prestando qual serviço? Qual o serviço que ele está prestando para você? Chamado o quê? Correio eletrônico. Então, cada protocolo aqui praticamente está utilizando o quê? Serviços diferentes e servidores diferentes. Tranquilo? Então, eu tentei juntar isso na cabeça de vocês, até porque são informações diferentes, mas no final das contas elas vão se juntar, tá? Para poder montar uma informação maior. E tem provas que misturam essas informações e eu queria passar isso com vocês para ter mais clareza sobre isso, até porque normalmente as pessoas visualizam, decoram isso que estão aqui, mas não entendem por que estão utilizando isso. Então, eu fiz o vínculo com vocês e para vocês entenderem aonde você está chegando, no serviço. Tá? Um serviço que está aqui. Então vamos lá. Protocolos do modelo TCP/IP. Você tem que tomar cuidado que esses aqui são os protocolos que mais caem na prova de vocês. Por isso que eu coloquei aqui. Não coloquei à toa não, tá? Bom, nesse caso significa o seguinte. Normalmente eu faço a seguinte pergunta. Qual desses protocolos que fazem transferência de arquivo? E normalmente até pessoas formadas falam que é o FTP, mas está errado. Todos eles estão fazendo transferência de arquivos. Está vendo a setinha que está aqui, ó? Upload e download, não é isso? Então vamos lá. FTP que está aqui, ele vai fazer transferência, mas só que todos aqui estão fazendo transferência. Então deixa eu fazer uma observação com vocês. Você está utilizando o Outlook ou simplesmente seu e-mail, você vai mandar um e-mail, você vai enviar um e-mail. Quando você está enviando o e-mail aqui, ó, SMTP para poder enviar um e-mail que é o upload, tá vendo? Você está enviando. Perfeito. Quando você estiver enviando, olha só que interessante. Você está batendo o texto, tá certo lá, vai colocar simplesmente o quê? O remetente, tá certo? O remetente e o destinatário. O que acontece nessa brincadeira é que quando você estiver enviando essas informações, você vai anexar exatamente o quê? Um arquivo. Quando você estiver anexando um arquivo, então você está enviando o quê? Ectoplasma para a pessoa? Claro que não. Você está enviando o quê? Arquivo. E outra coisa, o HTTP e o HTTPS que estão aqui, o interessante dessa brincadeira, acabei de falar com vocês sobre HTTP, quando você acessa uma página da internet, os arquivos não são transferidos para o seu HD para renderizar a página, para poder montar a página. Então, resumindo, está sendo feita transferência. Aqui, por mais que você tenha falado aqui, ó, protocolo de transferência de hipertexto que está aqui, nesse caso, você pode falar o seguinte, o hipertexto está transferindo exatamente de arquivos para poder montar a página. Foi? Então tá. Então, nesse caso, todos eles estão fazendo transferência. Todos aqui estão fazendo transferência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, a pessoa fala assim, Frank, por que é download e upload? Vamos lá. Eu estou fazendo exatamente um fluxograma da minha empresa e existem filiais, existe a matriz em vários estados diferentes. Beleza. Então, aqui, essa loja vai acessar exatamente a outra loja que está em outro estado e adivinha, no meio nós temos o quê? Uma nuvem. Adivinha o que é a nuvem? A internet.
Então, praticamente, todos os estados ali vão conseguir se acessar, todas as lojas de outros estados vão conseguir se acessar através da internet. A nuvem fica onde? Em cima. Então, automaticamente, quando você estiver retirando uma informação da nuvem que fica em cima, é o quê? Download. Quando você estiver subindo a informação, é o quê? Upload. Por isso o nome download e upload. Porque simplesmente a nuvem fica em cima. Tá? Eu não sabia, eu adorei entender por que era download e upload, que o pessoal fala baixar, subir, mas baixar, subir o quê? Da onde, para onde? Simplesmente a sua referência à nuvem que fica em cima. Por isso que foi o nome download e upload. Tá? Eu morri de rir quando eu aprendi que exatamente era isso. Tá? Eu achei interessantíssimo, porque a gente fala e de vez em quando não sabe o porquê. Tá certo? Vamos lá. O interessante aqui também é o seguinte, você tem aqui, ó, acesso remoto, tá vendo? Acesso remoto. Também, ó, uma coisa muito engraçada é o Telnet. Telnet é um protocolo, tá? Telnet é um protocolo do TCP/IP, mas normalmente é o seguinte, as pessoas mais antigas, as pessoas que ensinavam naquela época, falavam assim, faz um Telnet. Cara, vou ter que fazer uma transferência, faz um Telnet. Eu já aprendi diferente. Eu aprendi que eu vou fazer o quê? Um acesso remoto, que pode ser pelo Telnet ou pode ser pelo SSH. Então, os dois são protocolos de um grupo chamado o quê? Acesso remoto. Só para você ter ideia, o que acontece? Você vai tirar uma cópia, tá certo? Você vai tirar uma cópia, tá? Você vai tirar uma Xerox. Você não fala Xerox, porque na verdade Xerox é uma marca, não é isso? Você vai tirar o quê? Uma fotocópia, não é isso? Beleza. Você vai raspar lá a sua barba, você vai utilizar uma Gillette. Não. Você vai utilizar o quê? Uma lâmina de barbear, não é isso? Gillette é uma marca. Eu acho interessante isso, porque isso aqui praticamente era utilizado o tempo todo, então o pessoal falava o seguinte, faz um Telnet. Não. Faz um acesso remoto. Mas o interessante dessa época, porque Telnet praticamente era o único que era utilizado. Era utilizado sempre o Telnet nessa época. Então, Telnet, ele virou o nome do grupo, do serviço. Não, na verdade o serviço qual é? Acesso remoto, que pode ser feito pelo Telnet, que não tem muita segurança, tá certo? E o SSH, que está aqui, que é um protocolo que utiliza criptografia. Então, nesse caso, é só para você começar a entender que aqui, ó, HTTP e HTTPS, esse aqui está utilizando criptografia, não é isso? Então, tome muito cuidado, tá? Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês, no próximo bloco vou explicar melhor para vocês e vou fazer uma comparação dos serviços, os protocolos que estão aqui, para você entender melhor sobre essa parte de transferência. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até logo.